Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Agora nós vamos conversar com a nutricionista Flávia Cunha. Ela vai conversar com a gente sobre o sal e o doce. O salgado e o doce. Será que existem benefícios, por exemplo, de um alimento muito salgado? Será que o sal tem alguma função para o nosso organismo? E o doce? Será que é de tudo muito ruim? Nós vamos saber hoje com a nossa nutricionista. Bom dia. Bom dia. Então, o sal e o doce, né? Na realidade, são dois alimentos que trazem muita polêmica. Porque algumas pessoas dizem que não é bom comer muito sal, outras pessoas dizem que não é bom comer muito doce. E a gente nunca sabe, na realidade, o que é o que. Se eles são realmente vilões, ou se a gente pode comer em grande quantidade, em pouca quantidade, como a gente tem que ingerir esses alimentos. E vamos começar pelo sal, então. Certo. O sal é importante para o nosso organismo? Ele tem alguma função específica no nosso organismo ou não? Nós precisamos sim consumir sal, porque ele faz parte da contração muscular, as células precisam, tanto para fazer algumas reações intra e extracelulares. Então, a gente não deve excluir o sal totalmente da nossa alimentação. O problema é a quantidade, que realmente a comida do amazonense está cada vez mais salgada. Então, quem come fora, quem tem que comer fora todos os dias, sabe do que eu estou falando. Porque assim, a gente chega, eu sempre digo, o amazonense acha que tempero é sal. Parece assim que não tem outra opção, tem que ter bastante sal para a comida prestar. Mas não é bem assim. Então, assim, o que acontece é o exagero. É o exagero. Então, o que você deve consumir por dia? 5 gramas de sal, que equivale a uma colherzinha de chá. E não é uma colher de chá cheia, ela é rasa. Só que o que acontece, o que os estudos mostram, é que nós estamos consumindo o dobro disso, em todo o Brasil. Então, não é apenas 5 gramas, são 10, 15 gramas por dia que nós consumimos de sal. Então, é uma característica até regional. Regional, e aí você vê o amazonense cada vez mais doente, não é à toa, tá? Tem muitas patologias que surgem da alimentação errada. É isso que está acontecendo aqui com a gente. Se nós observarmos, eu sempre digo, gente, quando forem ao shopping, por exemplo, observa o público que está ali. Nós estamos cada vez mais obesos. As crianças estão obesas. É triste ver uma criança hipertensa, uma criança diabética, mas acontece. Só que em alguns anos atrás, isso era doença de adulto. Então, o que está acontecendo? A alimentação está totalmente errada. Então, a hipertensão está aí para todo mundo ver. A pessoa, quando menos espera, eu estou hipertenso. Mas não é uma coisa, gente, as pessoas tendem a acreditar que acontece da noite para o dia. É uma alimentação errada ao longo dos anos, é um estilo de vida errado, o sedentarismo, as pessoas não têm tempo para atividade física. Dizem não ter tempo, mas na verdade, se você for pesquisar na consulta que eu faço, tem tempo sim. O negócio que é um descaso, acho que é amanhã, depois. E aí o amazonense está cada vez mais obeso. E Manaus e Fortaleza estão ali, juntos, um ao lado do outro, na questão de obesidade, né? Então o amazonense gosta muito de Fortaleza, gosta tanto que até nisso nós estamos iguais. Em relação às diferenças dos sais, porque na realidade existe mais de um tipo de sal, Sim. né? O que a gente pode dizer? São todos iguais? Eles causam a mesma coisa dentro do nosso organismo? Eles têm a mesma função ou eles são diferentes em algum sentido? Certo. Melhor do que saber as diferenças é saber qual é o bom e qual é o ruim. Então vamos lá. O sal refinado, que é justamente o que a gente compra para a nossa cozinha, é o pior deles. Ele não acrescenta nada, ele não tem vitamina, não tem mineral, ele passa por um processo químico para ficar ali soltinho, ele não é soltinho à toa. Ele tem um processo químico que só nos traz malefícios. Então esse sal refinado você tem que tirar sim da sua alimentação. Eu sempre indico a flor de sal ou o sal rosa. Mas se você não tem condição de adquirir, porque eles realmente têm um preço muito mais diferenciado, você pode fazer uso do sal grosso, que é justamente aquele sal do churrasco, que as pessoas acham que é só para churrasco, mas não é. Você pode pegar o sal grosso e triturar, seja num liquidificador, num processador. Tem gente que bate no pano, para que não passe por um liquidificador, você pode pegar um pano limpo, colocar ali o teu sal grosso, bater bastante, e aí ele vai ficar fininho. Com minerais, com as vitaminas, não passa por nenhum processo químico. Então, você pode sim fazer uso do sal grosso. E é interessante, eu já cheguei a fazer isso em casa, mas num dia, num determinado tempo, que eu não tinha o sal fino, não tinha como comprar, não tinha lugar nenhum aberto, daí a gente triturou o sal grosso e a gente acha que isso é errado, né? Não, é super certo. O sal grosso é totalmente natural. O refinado é industrial, o sal grosso é natural. Só tem benefício. É triturar e usar como se fosse qualquer outro sal.
Mas se esse sal faz mal à nossa saúde, a gente ouve muito dizer que o sal faz mal à saúde. E se eu resolver abolir o sal completamente da minha alimentação, é seguro? É o correto? Ou tem alguma coisa também que não dá muito certo nesse sentido? Olha, quem me dera que o problema fosse a ausência do sal, porque o nosso problema é o excesso. Mas vamos lá. Raramente há o caso de falta de sal. A pessoa realmente é muito difícil adoecer por falta de sal. Porque para isso ela teria que ingerir pelo menos 1 grama por dia de sal. E isso não acontece. Nós estamos ingerindo 12 gramas, 15 gramas. Mas se acontecesse, o máximo seria uma desidratação. A desidratação hoje acontece por vômito, por diarreia. E aí a pessoa vai para o hospital e toma o soro, né? Aplicado o soro, que tem sódio. Então, essa é a função dele. Nesse caso, tudo bem. Mas jamais você vai ver uma pessoa procurando um médico, olha, eu estou com um problema, está faltando sal no meu organismo. Isso não existe. Aqui, principalmente, gente, não existe. Como a gente consegue diminuir a porcentagem desse sal da nossa alimentação? Olha, a gente tem que optar por temperos naturais. Então, aquela caixinha de tempero que a gente compra de várias marcas do supermercado, gente, aquilo ali é sódio puro. Tem marcas que têm 200% a mais do que é preconizado por dia. E o que é pior, a pessoa usa aquela caixinha e ainda acrescenta sal na alimentação, como se ali não tivesse sal. Então vocês imaginam a quantidade de sal que tem numa refeição, num almoço, por exemplo. Então o que a gente tem que fazer? O limão é uma boa opção, uma ótima opção, tá? Então, faz uso do limão. Além de espremer o limão, você pode fazer o seguinte, você pode lavar o limão, seca bem, deixa ele bem sequinho e congela. Põe no congelador, deixa ele ficar bem durinho. Quando você for se alimentar na hora da tua refeição, você raspa o limão, sem deixar chegar naquela parte branca, porque aí realmente o sabor vai ficar muito ruim. Então, o limão congelado, você raspa na hora da tua alimentação, para você ter uma ideia, ele é anticancerígeno. Então, gente, vamos fazer uso do limão. O limão é um alimento muito bom, só traz benefício. Mas também tem um sal de ervas que você pode fazer. Na internet tem várias receitas. Eu só te peço o seguinte, que se você for usar o orégano não deve ir ao forno, ao fogo, não. Se você faz um sal de ervas, e eu indico também o sal grosso para fazer o sal de ervas, colocou o orégano, coloca o sal apenas na hora da tua alimentação, não leva ao fogo. Se você quer levar ao fogo, não coloca orégano, deixa o orégano apenas para salpicar ali durante o teu almoço e o teu jantar. Em relação ao rótulo, quando a gente lê lá no rótulo que não contém sódio, que não tem sal, a gente pode acreditar, é totalmente seguro ou é melhor ficar com o pezinho atrás? Olha, eu sempre digo aos meus pacientes o seguinte, vamos acreditar, né? Tá lá, não tem sal, então a gente acredita. Mas vale a pena olhar o rótulo. Por exemplo, você olha o rótulo, tem lá sódio. E aí eu sempre digo, olhem a quantidade de sódio. Porque a lei preconiza que o máximo de sódio é 2,4 gramas. Então a gente tem que observar a quantidade de sódio, porque tem alimento que tem 4 gramas de sódio, que tem 3 gramas de sódio. E tá lá no rótulo, não tem sal. Por mais que ele não tenha sal, ele tem sódio. Então, uma coisa pela outra vai te fazer mal de qualquer forma. Gente, aprende a ler rótulo. Então, lá no rótulo, observar a quantidade de sódio, 2,4 gramas. Se tiver glutamato monossódico também, é melhor evitar. Comida japonesa é rica em glutamato, porque dá aquele sabor mais forte. Então, as pessoas que têm o hábito de comer comida japonesa, toma cuidado. É uma coisa que a gente deve ingerir uma vez ou outra, mas tem gente que parece assim que toda semana tem que comer isso. Então, você é propenso, sim, a ter hipertensão. Cuidado com isso, mas aprende a ler rótulo que você só tem benefício. E o macarrão instantâneo? Tem muito sal? O macarrão instantâneo é assim, se você pensar num alimento lixo, pensa no macarrão instantâneo. E o que está acontecendo? As mães estão dando direto para as crianças, porque é um alimento rápido, né? É super prático. E aí o que está acontecendo? Doenças e mais doenças nas crianças. Mas vamos lá. O macarrão instantâneo, ele passa por um processo de fritura em óleo altíssimo, muito quente. Ele não é torradinho à toa, gente. Aquilo ali é fritura em temperatura alta, porque depois que passa por essa fritura, chega mais rápido ao consumidor para ele cozinhar. Então não é à toa que ele vai para o forno, para o fogo e cozinha rápido. Ele passou primeiro por uma fritura. Então, além do sal, do sódio, ainda tem mais gordura. É um alimento lixo, literalmente.
é o primeiro alimento industrializado e comercializado no Brasil com maior teor de sódio. É o sal, é o macarrão instantâneo. Agora, como é prático e é barato, acho que R$1 você compra um saquinho daquele, todo mundo está comprando e está achando que está fazendo bem. E o que é pior, não basta só o sal do macarrão, não. Tem aquele sachê com tempero. Gente, aquele sachê é pior ainda. Não sei se nem se é possível piorar o macarrão, mas vamos lá. Aquele sachê tem 4 gramas de sódio. 4 gramas de sódio. O que foi que eu disse? 2,4 gramas de sódio no máximo, ou seja, naquele sachêzinho tão pequenininho, nós temos o dobro de sódio recomendado para se comer no dia, em 24 horas. Então você faz o macarrão, coloca o tempero de sódio, aquilo ali é uma bomba. Realmente é um alimento lixo que deve ser evitado, não dê para os seus filhos. Em quais alimentos a gente encontra, além do macarrão instantâneo, quais são os alimentos que nós encontramos principalmente a presença do sal? Ou do sódio, né? O sal, o sódio. Eu pensei logo no refrigerante. Eu acho que vem assim o macarrão instantâneo e o refrigerante. Porque as pessoas têm o mal de pensar que refrigerante é açúcar. Então, hipertenso pode tomar refrigerante. Não, não pode. Porque tem sódio ali, escondido. Tá? Então, refrigerante diet, o refrigerante light são os piores, inclusive. Vai tomar refrigerante? Gente, parece mentira. Mas opta pelo natural mesmo. Sem ser diet, sem ser light, o zero é o pior deles. E aí eu vejo muitas pessoas estão lá comendo a pizza com refrigerante zero. Eu não sei o que é pior. Se é a pizza, se é o refrigerante zero. Mas assim, um refrigerante tem muito sal também. Tem muito sódio também. Não caiam nessa que é só açúcar, porque não é. Mas, doutora, a gente não pode nem um diazinho comer aquela pizza, tem que abolir para sempre ou existe algum tipo de acordo? Não, não. Tem acordo sim. O problema que eu vejo aqui é que assim, as pessoas se acostumaram, né, a sair para comer. E aí, por exemplo, a comida japonesa, ela não é uma vez ou outra, ela é toda semana. A pizza, eu não sei por que as pessoas têm um negócio que domingo é dia de pizza. Gente, não dá pra ser assim um domingo ou outro, tem que ser todo domingo? Será que tem que ser todo domingo? Com bastante queijo, não tem uma pizza mais natural? É bom variar também o sabor, o paladar. Né? Então, eu acho que vale a pena você pensar na tua alimentação de hoje, porque daqui a alguns anos vai surtir efeito, você vai aparecer com doença, vai gastar com remédio. Eu prefiro gastar agora com alimentação, mantendo meu peso ideal, do que depois ganhar uma doença e gastar muito mais com remédio e tratamento. E, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma festa, de repente para o meu filho, não sei, quero fazer uma festa em casa, mas eu quero que essa festa tenha um equilíbrio bom em relação ao sal. Quais são os alimentos que eu posso optar servir? Olha, quando eu penso em sal, eu penso em produtos industrializados, tá? Então, que a gente compra mesmo no supermercado. Aqui em Manaus já tem pessoas que se dedicam a fazer uma alimentação mais saudável. Se você diz, olha, eu quero sem sal, ela faz sem sal, ou sem glúten, ou sem lactose. Eu acho que vocês têm que procurar essas pessoas que trabalham com isso, entendeu? E encomendar delas. Então, se o teu filho é alérgico a isso, tem sensibilidade àquilo, você tem sim que se atualizar e procurar essas pessoas, porque não tem jeito. For industrializado, ele vai ter produto ruim que vai nos trazer malefícios. Não tem jeito, gente. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui, mas daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo do dia. E se você quiser enviar a sua participação, pode mandar para o número 92, que é o código de Manaus, 981 11 40.